Meu amigo, puxa uma cadeira e chega mais perto. Hoje eu vou te contar um causo antigo, daqueles que grudam na memória igual graxa velha no macacão. Uma história que começou muitos anos antes de eu virar caminhoneiro e rodar essas estradas todas. Eu era só um menino, coisa de uns 8 anos, morando lá para os lados de Campina Alta, no Paraná. Terra fria, cheia de araucárias enormes, aquelas que parecem vigias silenciosas, olhando tudo lá do alto. Naquele tempo eu não desgrudava do meu pai. O homem era bravo, mas tinha um coração enorme. E eu achava que ele sabia de tudo. Se ele dissesse que o sol nascia por trás da serra por vontade própria, eu acreditava sem pestanejar. E num outono bonito, daqueles em que o vento carregava cheiro de terra molhada, pedi tanto para acompanhar ele numa caçada que o homem acabou cedendo. Fomos de caminhoneta velha, subindo devagar pela estradinha de chão batido que serpenteava entre as araucárias. Lembro até hoje do barulho das folhas secas estalando quando a gente desceu do carro. O ar era fresco, quase gelado, mas dava para sentir que o frio de verdade ainda ia chegar. Meu pai, conhecendo bem meu jeito falador, me deixou sentado num tronco caído no meio de uma clareira. Olhou sério para mim e disse que eu tinha que ficar quieto, porque bicho nenhum aparecia se tivesse barulho. Prometi que ia ficar ali, quietinho, sem cantar, sem mexer demais. Ele botou a espingarda no ombro e sumiu devagar entre as árvores. No começo eu até tentei me distrair. Ficava riscando o chão com um graveto, chutando folha seca, olhando o inseto passar. Mas depois de um tempo, o silêncio foi crescendo de um jeito estranho. Não era aquele silêncio normal de mato, era outro, pesado. Parecia que o ar estava parado, observando. Até o vento sumiu. Foi então que senti um arrepio subindo pelas costas. Primeiro fraco, depois forte, igual correnteza puxando para baixo. Olhei para os lados sem saber porquê e quando baixei o olho para frente, vi. Entre 2 araucárias tortas, tinha alguma coisa me encarando. Era alto, muito alto, magro num jeito que não parecia certo. A pele, se era a pele, parecia madeira velha rachada. Os olhos eram fundos, pretos, tão fundos que pareciam buracos no rosto. Ele não mexia nada, nem respirava, eu acho, só me olhava. Eu congelei. Não consegui gritar, não consegui correr, não consegui nem piscar. Ficamos uns segundos que pareceram horas. Eu pequeno, ele enorme, cada um parado no seu canto, como se a floresta tivesse prendido os dois. Sem fazer barulho nenhum, a coisa simplesmente virou e deslizou para dentro do mato. Não correu, não pisou em folha, não fez som. Sumiu. E eu fiquei ali com o coração batendo feito martelo. Pouco depois ouvi os tiros do meu pai ecoando longe. Aquilo me deu um pouco de coragem. Levantei, correndo, e quando ele apareceu no meio das árvores, fui para cima dele, pronto para contar tudo. Mas antes que eu abrisse a boca, ele segurou meu ombro e falou: "Cala, e não comenta isso aqui." Só isso. Nem olhou para mim. Mas a voz dele tinha medo ali. Medo de verdade. Voltamos para a cidade no dobro da velocidade que eu conhecia daquela caminhoneta. E o homem não falou nada durante todo o caminho. Depois daquela tarde esquisita nas araucárias de Campina Alta, minha cabeça virou um redemoinho. Eu era só um piá, não entendia muita coisa, mas sabia quando um adulto estava com medo. E meu pai, aquele homem duro que não tremia nem diante de tempestade na estrada, estava com medo desde o momento em que me mandou calar.
Medo de verdade. O tipo de medo que deixa a voz baixa e a mão pesada no volante. Nos dias seguintes eu tentava puxar assunto, perguntar o que era aquilo, se ele tinha visto também, se sabia o nome da criatura. Mas cada vez que eu chegava perto desse assunto, o homem se fechava igual porteira velha batendo com vento forte. Só dizia para esquecer e seguir a vida. Mas não tem como esquecer uma coisa daquelas. Eu ainda sentia os olhos fundos daquela criatura me encarando quando fechava os olhos para dormir. Passaram-se semanas e meu pai continuava inquieto. À noite ele ficava sentado na varanda, olhando para as araucárias distantes como se esperasse que algo saísse lá do meio delas. Minha mãe achava que era preocupação com o trabalho, mas eu sabia que não. Ele mantinha a espingarda sempre carregada, sempre por perto, e isso não era normal. O homem era cuidadoso, sim, mas não paranoico daquele jeito. Eu comecei a reparar em umas coisas. Ele evitava falar da serra, evitava passar perto da estrada que levava àquele lugar. Um dia, ainda pequeno, peguei ele conversando baixinho com um vizinho, o seu Adalberto, um velho mateiro acostumado a caminhar por aquelas bandas desde antes da cidade ter nome. Ouvi eles mencionando algo como a coisa da Mata Alta. Não falaram nome, não falaram espécie, não falaram nada descritivo. Só a coisa. E isso me deu um arrepio ruim, porque quem conhece mata não se assusta fácil, mas ali tinha dois homens experientes falando num tom que não era fofoca nem exagero. Era aviso. Eu cresci com aquela lembrança me puxando toda vez que via uma araucária retorcida ou uma trilha fechada demais. E com o passar dos anos eu fui entendendo meu pai. Aquele silêncio dele não era para me ignorar, era para me proteger. Ele sabia o que eu tinha visto, ou pelo menos sabia o suficiente para temer aquilo. Quando eu fiz uns 10 anos, uma coisa estranha aconteceu. A gente estava voltando da feira, caminhando a pé por uma estrada de terra que cortava um pedaço de mata rala. Minha mãe conversava animada e meu pai estava calado como sempre, desde aquele dia. Então, do nada, ele parou no meio do caminho, colocou a mão no meu ombro e disse para eu não olhar para a direita. A voz dele saiu firme, mas eu percebi o mesmo tremor que ouvi na clareira anos antes. É claro que eu olhei. No meio das árvores havia um silêncio estranho, igual da clareira, como se o ar tivesse esquecido de se mexer. Não vi criatura nenhuma naquele momento, mas senti o mesmo arrepio, idêntico, subindo pelas costas. Meu pai apertou minha mão e acelerou o passo. Minha mãe achou que ele estava com pressa, mas eu percebi que era outra coisa. Ele estava com medo que aquilo tivesse ali de novo. A partir daquela noite o comportamento dele piorou. Ele começou a trancar portas e janelas, mesmo quando a cidade toda dormia com a casa aberta. Tinha horas que ele acordava no meio da madrugada e sentava na beira da cama, respirando fundo, como se tivesse ouvido algo lá fora. Nunca contou nada, mas eu sabia que ele estava lembrando do mesmo dia que eu. Foi só anos depois que o homem deixou escapar alguma coisa. Eu já era um pouco mais velho, já sabia diferenciar história de adulto de imaginação de criança. A gente estava limpando ferramentas no quintal quando ele comentou, sem me olhar: tem coisa naquelas araucárias que não é pra gente olhar muito. Foi só isso, uma frase. Mas nela tinha mais verdade do que tudo que eu tinha ouvido na vida até então. Ali eu entendi que ele tinha visto a criatura. Talvez não naquele dia exato, mas em algum momento. Talvez antes de eu nascer, talvez quando ainda era jovem. Algo fez com que ele reconhecesse aquilo imediatamente quando viu minha cara pálida na clareira. E a partir desse entendimento eu cresci com uma sensação estranha. A de que aquela criatura não era só um acidente, uma visão rápida. Parecia mais uma presença. Como se ela estivesse lá desde sempre, observando quem entrasse no território dela. Meu pai foi ficando mais cansado com o tempo. A idade chegou, o corpo pesou e ele deixou de ir para o mato.
mas eu percebia nos olhos dele que, mesmo distante da floresta, ele nunca tinha esquecido. Nem eu. O que eu não sabia é que a vida ia me colocar cara a cara com aquilo de novo, e da pior maneira possível. Os anos passaram, meu amigo, e eu já era um rapaz feito quando a vida resolveu me lembrar do que tinha acontecido naquela clareira de Campina Alta. Nessa época, eu já ajudava meu pai nos serviços mais pesados e começava a sonhar com estrada, caminhão e liberdade. Só que antes mesmo de eu conseguir juntar dinheiro para minha primeira boleia, o destino tratou de me puxar de volta para o mesmo medo antigo que eu carregava desde criança. Tudo começou numa tarde cinzenta, do tipo que o céu fica baixo, quase encostando nas araucárias. Eu tinha ido ajudar o seu Adalberto a carregar um monte de lenha no sítio dele. Era um homem de poucas palavras, mas sempre que olhava para os lados da mata fechada, eu percebia uma tensão dura lhe marcando o rosto, como se estivesse sempre medindo a distância entre ele e alguma coisa que só ele via. Naquela tarde, quando estávamos carregando a última carroça, ele parou do nada, segurou meu braço e falou baixo, como se tivesse medo que as próprias árvores escutassem. Não fica andando sozinho naquele fim de mundo onde você viu o que viu. Aquilo me gelou. Eu nunca tinha contado para ele. Não tinha contado para ninguém além do meu pai. E mesmo assim, ele sabia. Não perguntei como. Não tive coragem. Só balancei a cabeça e segui ajudando, mas meu coração já estava batendo rápido demais. Na volta para casa, resolvi cortar caminho pela estrada estreita que passava justamente perto da mata onde tudo tinha acontecido. Era burrice? Talvez. Mas eu queria provar para mim mesmo que aquilo já era passado, que eu era grande, que nada daquela floresta podia me fazer mal. E foi aí que a coisa começou a desandar. Quando cheguei na parte mais fechada da estrada, notei que o vento tinha parado. Do nada. E a floresta ficou quieta de um jeito antinatural, exatamente como anos antes. Não tinha canto de pássaro, não tinha farfalhar de galho, não tinha ruído nenhum. Só o silêncio se comprimindo contra mim, apertando o peito. Tentei ignorar, apertei o passo, mas a sensação de estar sendo observado ficou tão forte que parecia uma mão fria encostando na nuca. Foi aí que escutei um estalo. Um só, seco, alto, como se algo enorme tivesse pisado num galho grosso. Meu instinto mandou eu correr, mas minhas pernas não obedeceram. Fiquei parado, olhando devagar para dentro do mato entre as araucárias retorcidas, e então eu vi. A criatura estava lá, mais alta do que na minha memória, mais magra. O corpo parecia composto de lascas de madeira úmida grudadas umas nas outras, como se ela fosse parte da própria floresta. Os olhos fundos, completamente pretos, me encaravam, imóveis. Nenhum piscar, nenhum tremor, nada humano. Dessa vez, porém, tinha algo diferente. A criatura inclinou a cabeça, devagar, como se tivesse curiosidade ou reconhecimento. E foi aí que eu senti um medo que não se compara com nada nesse mundo, porque naquele instante eu percebi que ela lembrava de mim. Como se aquele encontro na minha infância não tivesse sido um acaso, mas o início de alguma coisa que a criatura esperava. Sem fazer barulho, ela deu um passo, um só, e mesmo assim o chão pareceu afundar. Eu não pensei, não raciocinei, só virei e saí correndo, tropeçando na estrada, rasgando o ar com a respiração curta. Atrás de mim, não ouvi passos, mas sentia que ela vinha. Não com velocidade, mas com certeza. Como se não precisasse correr, porque cedo ou tarde ia me alcançar. Cheguei em casa suado, pálido, sem conseguir explicar direito o que tinha acontecido. Meu pai, quando viu meu estado, ficou branco. Parecia que tinha voltado no tempo. Me puxou para dentro, trancou portas e janelas e me fez prometer que nunca mais passaria por ali sozinho. Mas naquela noite, enquanto ele tentava fingir que estava tudo bem,
eu escutei um barulho do lado de fora. Um som leve, quase inaudível, de algo arranhando madeira. Meu pai congelou na cadeira. Os dois ficamos em silêncio absoluto. Por longos segundos, o mundo inteiro pareceu segurar a respiração com a gente. E quando o barulho parou, meu pai fechou os olhos e sussurrou: "Ela te viu de novo." Aquele foi o ponto mais baixo da minha vida. Eu senti que não importava o que eu fizesse, a criatura tinha me marcado de algum jeito, como se eu tivesse entrado num território onde não devia. E agora, talvez ela quisesse terminar o que começou anos atrás. Aquela noite mudou tudo. Depois que meu pai disse que a criatura tinha me visto de novo, senti a mesma sensação que a gente tem quando escuta um trovão distante e sabe que a tempestade ainda vai demorar, mas vai chegar sem falta. Passei dias evitando olhar para as janelas, evitando sair sozinho, evitando até caminhar perto das araucárias que cercavam nossa casa. Tinha a impressão de que qualquer sombra mais comprida podia esconder aquela figura magra me observando. Meu pai ficou ainda mais estranho. Dormia pouco, comia mal e ficava longas horas sentado na varanda, segurando a velha espingarda apoiada no colo. Às vezes, ele olhava para o mato com uma expressão que não era de quem espera algo aparecer, mas de quem tem certeza de que esse algo já está lá, só não se mostra. E eu sabia que ele estava pensando na criatura tanto quanto eu. Um fim de tarde, o céu estava carregado de nuvens baixas e a luz parecia se esconder atrás de cada árvore. O ar tinha aquele cheiro de terra molhada e resina, algo comum na nossa terra, mas naquela hora parecia até pesado demais. Eu estava arrumando umas coisas no galpão quando ouvi passos firmes atrás de mim. Era meu pai. Ele não disse nada, só fez um gesto para eu segui-lo. Caminhamos até o limite do quintal, onde começava a mata rala. Ele parou, apoiou a espingarda no ombro e finalmente falou, com a voz baixa: "Tem coisa na natureza que não mexe com a gente, e tem coisa que mexe. Aquilo lá mexeu com você, e comigo também. Mas não é para enfrentar, é para respeitar." Ficamos ali em silêncio, olhando para a linha negra das araucárias. O vento soprou de leve e por um instante tive a impressão de ver uma figura alta entre os troncos. Não se mexeu, não fez barulho, só estava lá, observando. Mas dessa vez algo dentro de mim mudou. O medo ainda existia, claro, mas tinha um fio de compreensão misturado nele. Como se, de alguma forma, eu entendesse que aquela criatura não era um monstro no sentido comum. Era uma presença, uma coisa antiga, presa àquele pedaço de mata desde muito antes de qualquer casa, estrada ou cidade surgir ali. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Um gesto simples, mas forte. Foi a última vez que ele tocou no assunto. E foi também a última vez que vi a criatura. Pelo menos com os olhos, porque dentro da cabeça ela nunca foi embora completamente. O tempo passou, cresci, virei caminhoneiro, peguei estrada por tudo quanto é canto desse Brasil, carreguei carga, enfrentei tempestade, neblina, deserto de noite e solidão de madrugada. Mas nenhuma dessas coisas me deixou tão marcado quanto aquele olhar fundo e preto me encarando no meio da floresta. E cada vez que passo pelo Paraná, vejo aquelas araucárias compridas balançando devagar ao vento e lembro do que aconteceu, do silêncio estranho, da sensação de estar sendo observado, de que a natureza guarda segredos que não foram feitos para a gente descobrir. Com os anos, fui entendendo o que meu pai queria dizer. Nem todo mistério é ameaça, mas nem toda ameaça aparece para fazer mal. Algumas só lembram a gente de que existe muito mais nesse mundo do que nossos olhos conseguem ver, e que a estrada, por mais longa que seja, nunca vai ser maior do que certas forças que vivem escondidas entre as árvores. Até hoje me pergunto se a criatura me seguia ou se simplesmente cruzamos o caminho um do outro em momentos diferentes.
Talvez ela só quisesse observar, talvez quisesse entender quem eu era, ou talvez, como algumas presenças do mato, estivesse apenas protegendo o seu território. O que sei é que aquela coisa não tinha raiva, não tinha pressa, ela só existia. E o fato de existirem coisas assim, isso já é o bastante para gelar o sangue de qualquer um. E agora que você chegou até aqui, me diz, você acha que aquela criatura era só fruto da minha imaginação de criança, ou acha que entre as araucárias do Paraná existe algo esperando o cair da tarde para aparecer? Quero ver sua opinião aí nos comentários, porque cada cabeça enxerga a estrada de um jeito. Se gostou da história, meu amigo, não esquece de seguir o canal, porque tem muita coisa da estrada que eu ainda quero te contar. E se quiser continuar nessa pegada, assiste o último roteiro que eu escrevi. Lá também tem mistério, silêncio pesado e coisa que a gente só entende quando vive na pele. Agora chega mais e vamos seguir viagem juntos.